Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um conceito que gramática alguma consegue abordar, mas é bastante interessante quando vocês forem redigir alguma coisa, que é o chamado período coeso ou tenso e o período frouxo. O que é isso, gente? Primeiramente, vamos definir o que é período. Período é o quê? Aquela concepção em que nós temos um enunciado, ou seja, algo dito em torno de um verbo. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma caixa de texto para nós começarmos a pensar no que é um período. Por exemplo, vamos colocar aqui o verbo escreverá, uma ação no futuro. Então, em torno desse verbo, nós poderemos criar um pensamento. Por exemplo, o médico escreverá a receita para o paciente. Temos aqui o que? Um pensamento completo, um pensamento em que alguém que ouve certamente vai entender aquilo que será transmitido. Quantos verbos nós utilizamos neste pensamento? Um só. Então aqui nós temos um período simples. Por quê? Porque ele é constituído apenas de uma oração, ou seja, uma frase verbal, uma frase que se organiza em torno de um verbo. Maravilha! Então a gente pode classificar isso aqui como um período simples pela quantidade de verbos que temos aí. Um pensamento estruturado em torno de um verbo. Agora vamos escrever um pensamento um pouquinho mais complexo. Opa! Temos ali um pensamento um pouco mais complexo. O médico escreverá a receita para o paciente. Uma oração, uma frase com um verbo. Aí temos uma outra parte ali que eu adicionei. O médico escreverá a receita para o paciente, porque o último corre risco de morte. O último é o paciente. Temos aqui quantos verbos? Temos dois. O escreverá, que está no futuro, e o corre, que está no presente. Temos então aqui um pensamento mais complexo do que o anterior. Por quê? Porque há uma concatenação de ideias, ou seja, há uma relação de duas ideias aí. Temos então aqui um período composto, ou seja, um período formado por duas ou mais orações. Então isso que é o período, ele é um pensamento completo, construído em torno de um verbo. Nós podemos ter um único verbo, aqui em cima, período simples, ou mais de um verbo, dois para cima, que é o período composto. Tranquilo? Então, nós temos várias classificações lá do período. Além dessa de simples e composto, nós temos o quê? A classificação quanto à relação entre as orações dentro de um período, que isso aí vai ser um outro vídeo que eu vou fazer. Quanto a isso, nós temos aquele clássico de período composto por coordenação e por subordinação, mas nós temos outras formas de se relacionar as orações dentro de um período. Agora nós vamos ver aqui o que é o período coeso ou tenso, que era o período predileto dos escritores clássicos, dos escritores principalmente dos seiscentistas, aqueles que adotaram o método
lá de pensamento lá da Grécia e da Roma antigas. E o que é um período coeso ou tenso? Vamos a colocar aqui. Vamos colocar uma frase política que vai retratar a nossa podridão política. Embora o país esteja assolado pela pandemia, não falta dinheiro para casos de corrupção. Temos aqui então um período composto. Por quê? Porque nós temos dois verbos, o esteja e o falta. Né? Aqui nós temos um período construído de forma que ele pode ser classificado como um período coeso ou tenso. Por quê? Nessas duas orações aqui, ó, eu vou colocar em vermelho, eu vou colocar a primeira oração, sublinhada aqui em vermelho, e em verde eu vou colocar a segunda oração. Né? Temos ali então duas orações. Dessas duas, qual é a oração que traz a ideia principal desse período? A em vermelho ou a em verde? É a em verde, né? O principal caso, aquilo ali que nos satisfaz a informação desse período composto é não faltar dinheiro para casos de corrupção. Portanto, ali nós temos o quê? Um período que começa com algo que condiciona um fato principal que vem por último. Quando nós construímos um período em que nós colocamos o principal por último, nós temos o chamado período coeso ou tenso. Por quê? Porque isso aí vem da lógica lá do latim, lá da redação da Roma antiga, que se escrevia assim, ambitus verborum, ou seja, nós temos um pensamento que se fecha em si mesmo, que ele fecha por último, que ele fecha com uma chave de ouro, né? Então, ambitus verborum é o quê? Pensamento fechado com chave de ouro. Então, nesse período composto ali, o fato principal é não faltar grana para casos de corrupção. Portanto, a gente começa ali com um fato condicionante, ou seja, algo que dá uma certa característica para aquele outro fato principal. Isso aí se chama, em termos de redação clássica, chama de prótase. Prótase é o quê? É o fato secundário. Né? E o último item ali, né, em que nós vamos fechar com chave de ouro aquele nosso pensamento, aquilo ali se chama apódose, que é o quê? Que é o desfecho, que é o desenlace. Né? Essas são as duas partes que a gente pode, né, divisar nesse período ali. Olha como é que se escreve isso aqui. Apódose. Apódose é o quê? É o desenlace. É o fechamento. Né? Quando nós temos textos maiores, nós podemos colocar dois fatos entre a prótase e entre a apódose, que eu vou colocar aqui para vocês. Só deixa eu subir aqui. Deixa eu tirar aqui as listrinhas. Isso aqui parece um quadro mesmo, né? Aí a gente apaga. Deixa eu ver se eu não estou tapando aqui. Então, então, a gente viu o quê? Quando a gente tem um período composto, assim, mais ou menos
por duas orações, a gente pode estruturá-lo por meio de prótase, o fato secundário e apótese, que é o fato principal. A gente pode colocar entre esses dois momentos, a gente pode colocar algumas coisas que vêm lá da retórica antiga, lá da retórica greco-latina, porque todos esses nomes, prótase, apótese, eles são gregos, né? Como quase todos os nomes das nossas figuras de linguagem. A gente tem algo que a gente pode colocar depois do fato secundário, a gente pode colocar algo chamado epítese. Epítese é a chamada complicação. É quando surge algum fato no texto assim, que pede uma posição das partes envolvidas. É quando alguma coisa tira aquele estado de paz que antes reinava, de paz ou de não tanta preocupação. Aí a gente tem a epítese e a gente tem, quando a gente tem um texto dramático, um texto que ele é representado no palco, a gente tem essa palavra que hoje assume um sentido sempre ruim, sempre negativo, que é a catástrofe. A catástrofe é quando o quê? É quando chega o clímax. Quando chega o ponto de tensão máximo em uma história, após o surgimento da epítese, da complicação. E aí, por fim, a gente vai ter a apótese, que certamente vai ser o desenlace. Então, quando a gente for redigir um período, nós o tornamos mais, assim, nós prendemos mais, é o nosso leitor, quando nós colocamos nessa ordem, a ordem de um fato secundário, ou seja, de uma oração condicionante, alguma coisa que dá uma certa característica para a ação verbal principal, e nós terminamos, sim, com o fechamento desse pensamento, que é o fato principal que nós queremos dar realce. Tranquilo? Beijo!